Alô você, torcedor do esporte paraibano! Estamos começando agora mais uma edição do programa Show de Bola, o verdadeiro debate esportivo. E hoje, meu amigo, a discussão aqui está imperdível. Vamos falar sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano, que está entrando na sua reta final. E claro, também vamos falar sobre a situação do Alvinegro da Estrela Vermelha. Rapaz, já está deixando o torcedor com o coração na mão, vai para a última rodada. Mas tudo isso e muito mais aqui pelo portal correio.com.br é o Show de Bola desta segunda-feira, 4 de setembro de 2017, que está entrando no ar. E a gente começa falando de segunda divisão. Pois é, uma disputa, por uma vaga aí na semifinal do Campeonato Paraibano começou no sábado com uma baita surpresa. O FEMAR, que agora está lá na cidade de Teixeira, último classificado do grupo do Sertão, detalhe, sem nenhuma vitória na primeira fase, venceu o São Paulo Cristal, que é franco favorito ao acesso. E aí foi apenas a primeira partida do confronto e com esse gol o time de Teixeira garantiu a vantagem de até poder empatar no jogo da volta, que mesmo assim se classifica. O gol foi marcado pelo lateral direito Anderson e com um resultado surpreendente, uma vitória ou um empate, o FEMAR se classifica. Em caso de vitória do São Paulo Cristal por um gol de diferença, e a classificação vai ser definida nos pênaltis. Para se classificar direto, o clube que vem do grupo do Litoral precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. E outros 3 jogos fecharam aí, no domingo, os jogos de ida das quartas de final da segundona do Paraibano. O Nacional de Patos foi o time que melhor se saiu nesta primeira parte do mata-mata. Então aí a gente confere o FEMAR, como a gente acabou de ver, o golaço aí da Águia Bicolor, venceu por 1-0. Também teve Nacional de Patos, que venceu a Peri Lima por 3-1. Spartax e Sport Campina, teve aí esse empate 1-1, e o Nacional de Pombal, que venceu a Desportiva Guarabira pelo placar de 1-0. Os jogos da volta estão todos programados para quarta-feira, às 8 da noite, e jogos aí variados. Tem Cruz de Espírito Santo, tem Patos, tem Campina Grande, vários confrontos, Guarabira, vários confrontos para a gente movimentar. Mas agora a gente vai trazer os nossos convidados de hoje aqui de volta, depois de uma temporada por aí, Eu não vou detalhar porque foram vários lugares. Alan Ebert está de volta conosco e também Ellison Silva, ele que é comentarista do vozdatorcida.com, esse portal que é parceiro nosso aqui do Sistema Correio. Sempre você acompanha as matérias do vozdatorcida.com lá no portal Correio, e aí a gente faz essa dobradinha, Voz da Torcida, portal Correio, jornal Correio, tudo isso para deixar o torcedor do futebol da Paraíba muito bem informado. Mas aí vamos começar, por quem estava de férias, ele que estava sendo muito bem substituído à altura, e uma substituição literalmente de peso. Amaury Aquino estava aqui conosco, mas agora Alan Ebert, ele que é subeditor e também repórter do Caderno do Esportes do Correio da Paraíba. Seja bem-vindo, Alan, novamente. Férias merecidas, Boa noite. Aí, o Boêmio. Tem até homenagem, Pai, trilha sonora e tudo mais. Seja bem-vindo, Alan. Boa noite. Obrigado, Ranieri. Boa noite a você, a Ellison, aos amigos de casa que estão nos acompanhando. Deu para descansar, 20 diazinhos de férias, e agora a gente está renovado para continuar o nosso trabalho aqui no Sistema Correio. Ellison Silva, pela vez primeira, Ellison que já é um parceiro já de longas e longas datas. Eu que ainda integro ali, eu sou assim, aquele cara, na seleção brasileira tem 3 goleiros, Eu sou o terceiro lá no Voz da Torcida, mas a gente sempre está lá contribuindo com algumas fotos da nossa cobertura do futebol paraibano. Mas, Ellison, seja bem-vindo aqui pela primeira vez no Show de Bola Correio. Muito obrigado, Ranieri, primeiramente pelo convite, É um prazer estar participando aqui do programa. Falar um pouquinho aí sobre o futebol paraibano, sobre a situação do Botafogo, que é muito difícil, Vai entrar agora
na zona de rebaixamento. Você falou do Portal Correio, do Correio da Paraíba, faltou a Nova Correio AM também, né, que transmite Isso, os rapaz, jogos com certeza. pela Rádio Voz da Torcida também, fazendo essa parceria completa Rapaz, aí bem do portal com o Voz da Torcida. Bem lembrado. E ó, também tem um detalhe, viu? Se você quiser ficar assim, você deixa a imagem, fica acompanhando pelo menos aqui as caras, né? E lá no rádio, 1340 kHz, no AM, toda segunda-feira, 8 da noite, tem o debate Voz da Torcida, né? De vez em quando a gente também dá uma passada por lá. E aí, assim, também toda a discussão sobre o futebol paraibano, você acompanha. E nos finais de semana, também meio de semana, quando tem a rodada do futebol, você acompanha lá as transmissões com essa parceria Voz da Torcida e Nova Correio AM. Alan e Ellison, a gente viu aí esse primeiro momento, né, dos jogos de ida. Nós estamos nas quartas de final da segunda divisão. Nacional largou na frente aí com um bom placar diante da Pere Lima. Mas eu queria começar pelo FEMAR. Pai, que golaço aí lá em Teixeira. E o São Paulo Cristal, que vinha mantendo uma invencibilidade, perdeu para a Desportiva Guarabira bem na reta final da primeira fase. Já estava classificado, exato, né? Perdeu quando podia perder, mas diante, né, desse panorama, o que é que a gente pode visualizar para essa próxima fase, já que vai ser definido agora, quarta-feira, os classificados para a semifinal? Realmente, essa primeira rodada do mata-mata da segunda divisão do Campeonato Paraibano tiveram algumas surpresas, né? Eu acho que o grande favorito, o Nacional de Patos, foi lá e já venceu por 3-1 e vai decidir em casa e está praticamente classificado. Agora, as decepções foram as derrotas de São Paulo Cristal, que é o clube que mais investiu para a competição, fez grandes reforços, tem o Fábio Bilica, o Adson, tem o Birubiru no ataque, o Isaías, e era amplamente favorito nesse confronto contra o FEMAR, até jogando fora de casa. Justamente por conta desse investimento, o FEMAR, na fase de grupos, não venceu nenhum jogo, só marcou um ponto, que foi no empate contra o Nacional de Pombal. Então, o São Paulo Cristal era muito favorito para essa partida. Então, pegou todo mundo de surpresa. Outra equipe que também decepcionou foi a Desportiva Guarabira, que é um dos times mais cotados para o acesso, que também perdeu nesse jogo de ida. Então, vai ser uma rodada na quarta-feira muito importante. Favoritos vão ter que reverter a vantagem. E vamos aguardar no que vai dar nessa rodada. Ellison Silva, o que é que a gente pode, né, trazer aí para o nosso telespectador? Eu antes dizia o seguinte: os favoritos eram Nacional e São Paulo Cristal. Só que ambos podem se cruzar agora, ou São Paulo nem isso, né? Se de repente não passar aí diante do FEMAR, como é que fica tua expectativa diante desse panorama da segunda divisão? Quem é que a gente pode ver na primeira divisão do próximo ano? Rapaz, é realmente uma surpresa muito grande o São Paulo Cristal ter sido derrotado pelo FEMAR, né? O time que tinha feito uma excelente primeira fase, fez a melhor campanha, não conseguiu vencer esse primeiro jogo contra o FEMAR, que fez só um ponto, né? O Tazinho, que é o treinador, disse antes de começar a rodada aqui, ia começar uma nova competição, que o time ia fazer uma preparação diferente para poder jogar essa competição, mesmo tendo a pior das 8 campanhas entre os classificados, conseguiu vencer jogando em casa, a primeira vitória lá jogando em Teixeira. E o São Paulo Cristal agora vai ter que reverter a situação jogando em Cruz do Espírito Santo, né? Não acho que seja uma das tarefas mais difíceis, o time é bem superior tecnicamente. Acho que vai conseguir reverter essa situação, mas não deixa de ser uma surpresa. E acho que outra decepção para mim foi a Desportiva Guarabira, que perdeu, fez também uma boa campanha na primeira fase, foi lá em Pombal, perdeu, vai ter que reverter jogando no Silvio Porto, uma situação bem complicada aí da Desportiva, que é um dos meus favoritos pela tradição que tem no futebol paraibano, para retornar aí para essa primeira divisão. Detalhe, viu? Um panorama da forma como está, nós podemos ter 3 times do Sertão disputando a semifinal, porque nós podemos ter FEMAR, Nacional de Patos e Nacional de Pombal. E, completando a quarta vaga, a Desportiva Guarabira. E aí, meu amigo, vai ser uma briga, porque se o panorama continuar esse, nós teremos Nacional de Patos e FEMAR, e Nacional de Pombal e Sport Campina e Spartacus. Sport Campina e Spartacus. Então, vai ter uma força do Sertão. Em detalhe, eu conversava com alguns amigos lá de Cajazeiras
E o pessoal dizendo, rapaz, olha, o pessoal de Paraíba e Atlético aqui tá todo mundo torcendo para que os times do Sertão possam subir, para fazer aquela força e até diminuir também os custos das viagens. Agora tem um detalhe, jogar lá em Cruz do Espírito Santo é muito difícil. Eu estive lá na partida entre São Paulo Cristal e Miramar, a torcida realmente abraça e o estádio lá é pequeno, então assim, tem um problema também se de repente São Paulo Cristal for para a final, não vai poder jogar lá em Cruz do Espírito Santo. Apesar assim, o estádio está muito bonito, muito organizado, tudo mais. Agora, vocês acham que, de fato, assim, eu tenho visualizado isso, vocês acham que fora Nacional de Patos, fora Desportiva Guarabira, que são times de tradição, os times que estão aí no páreo para brigar pela segunda divisão, vai ser aquele bate e volta ou dá para chegar na primeira divisão e dá para fazer raiva ali a alguns times da elite do futebol? Na minha visão, eu acredito que só essas equipes que você citou têm condições de chegar numa primeira divisão e se manter. A gente vê situações muito incomuns nessa segunda divisão. O FEMAR é uma equipe que, pelo seu poderio financeiro, não tem a mínima condição de participar de uma primeira divisão do Paraibano. Por isso que a gente torce para realmente essas equipes que têm a tradição subam para a elite. Porque a Desportiva Guarabira já jogou muito tempo na primeira divisão. É uma equipe que, se tiver estruturada, tiver um apoio, pode chegar lá e se manter. O São Paulo Cristal vem mostrando que pode ter esse poderio financeiro para chegar e se manter. E o Nacional de Patos nem se fala, é uma equipe de muita tradição, já foi campeão paraibano e que merece voltar à elite do campeonato. Então, por isso que eu estou torcendo para essas equipes que têm a tradição voltar à elite do nosso futebol. E, por outro lado, né, tem as equipes que não têm, acho que, condição de subir, como ele já falou, o FEMAR, que não tem condição financeira nenhuma de disputar a primeira divisão, o Sport Campina, que já esteve na elite e bateu e voltou, né, fez uma campanha que não venceu nenhum dos 10 jogos que disputou, e o Pere Lima, que só está disputando a segunda divisão porque fez uma parceria com o Serrano, e aí tá com vários que o Serrano tem um grupo de empresários por trás do clube e tal, e colocou esses jogadores na Pere Lima para se manter em atividade no segundo semestre, e aí disputam a segunda divisão do Paraibano. Então acho que para bater e ficar, só Desportiva Guarabira, só o São Paulo Cristal pela questão financeira, de ter um patrocinador forte por trás, e também a equipe Nacional de Patos pela tradição. Acho que nem o Nacional de Pombal também, eu acredito que tenha força para chegar à elite e ficar por muito tempo por lá. E detalhe, o Nacional de Pombal tem um problema, inclusive até a diretoria da Desportiva Guarabira estava reclamando, porque o jogo lá em Pombal aconteceu às 3h15 da tarde. Quem conhece o Sertão, quem conhece Pombal, aquela região, sabe que é humanamente impossível você jogar nesse horário. E aí eu até acompanhava o relato do Gilson Lima, que ele é diretor de marketing da Desportiva. Ele disse que quando terminou o primeiro tempo, os jogadores da Desportiva estavam tontos do calor, e aí era a temperatura, que a previsão do tempo estava para 36 graus. Ele tá reclamando de jogar essa época do ano, imagina quando for janeiro, fevereiro, que aí o calor aperta mesmo lá no Sertão. Como é que quer subir desse jeito? Não, e aí assim, obviamente brincando, né? Porque é uma situação desumana e tal. Deve haver um planejamento melhor para isso, essa questão de horário de jogos. Acho que não dá para fazer um jogo com uma previsão de 36 graus, ou pelo menos sem ter algumas paradas no meio para hidratação, essas coisas, pela saúde dos atletas, né? Acho que não dá para... E até quando você falava da questão de condições, na verdade, do Nacional de Pombal de repente não ter condições, o estádio lá, o Pereirão, não tem iluminação. Então, um jogo que começa às 3h15, se der algum problema, ambulância sai e tal, qualquer confusão, qualquer problema que tiver, você vai terminar o jogo no escuro. Jogo à noite nem se fala. Então, né, fica aí, vamos esperar. Rapaz, olha, essa rodada de quarta-feira vai dar o que falar. E aí a gente vai ter um panorama. Quem for para a semifinal, a gente vai começar a ter um panorama do que é que vem por aí nessa segunda divisão. Só um intervalo, rapidinho, e a gente volta daqui a pouco, aí sim. A gente vai falar do Botafogo. Rapaz, tem uma foto que eu tinha que ter trazido essa foto para mostrar aqui. Foi de doer o coração, rapaz. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre o Botafogo da Paraíba e essa Série C do Campeonato Brasileiro. O intervalo é rápido, a gente volta já já.
Estamos de volta e antes da gente falar do Botafogo, amanhã nós teremos Colômbia e Brasil pelas eliminatórias da Copa. O Brasil já está rindo à toa, já está classificado, tal. Vamos ver como é que foi aí essa chegada, treino do Brasil lá em Manaus, né? Depois aí, na verdade, a chegada lá na Colômbia, né? A saída de Manaus e a chegada lá na Colômbia. Vamos lá? Tem um VT aí? Vamos lá. 25 minutos foram liberados para a imprensa. Um treino rápido com bola antes de um jogo difícil. O Brasil vem de 9 vitórias consecutivas nas eliminatórias sul-americanas. E com a última vitória diante do Equador na semana passada, a seleção garantiu o primeiro lugar do torneio classificatório com 36 pontos, 11 a mais que a segunda colocada, a Colômbia. A gente tem que jogar, competir, já olhando lá para a Copa do Mundo, para chegar muito bem preparado para disputar esse campeonato, que é o campeonato, se não o mais difícil, é um dos mais difíceis. Para o próximo jogo, mudanças na defesa. Além de Thiago Silva no lugar de Miranda, que está lesionado, Felipe Luiz deve ficar com a vaga de Marcelo, que está suspenso. Olha aí, né? Então, teve, inclusive dois jogadores foram convocados, né? E exatamente por causa dessas baixas aí, tanto do Marcelo como também do Miranda, né? Thiago Silva aí, o capitão do 7-1, né? Tá aí de volta na seleção. Tite falou na entrevista antes do jogo contra o Equador que para ele já é Copa do Mundo. Então não tem mais essa de eliminatórias e tal, e não tem mais essa de teste. Já tá valendo. Já é clima de Copa mesmo para a seleção brasileira? É um jogo importante porque o Brasil já está classificado e o Tite já aproveita para fazer alguns testes na equipe. Com as suspensões do Miranda, com o Miranda que foi cortado, o Thiago Silva assume essa posição. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz, que é o substituto imediato do Marcelo, herda a vaga. E do meio para frente, o Tite também fez 2 alterações no time que vai começar a partida. O Fernandinho vai entrar na vaga do Casimiro e o Roberto Firmino vai ser o centroavante no lugar do Gabriel Jesus. Então, principalmente nessa posição de centroavante, é uma peça que o Tite ainda não definiu quem será o substituto do Gabriel Jesus. Então esse jogo é uma chance muito grande para o Roberto Firmino, que começou muito bem a temporada europeia, ajudando a classificar o Liverpool para a fase de grupos da Champions League, ajudando a equipe também nas primeiras rodadas do campeonato inglês, com gols e assistências. Então é um jogador que vem bem e que está disposto a ganhar de vez essa confiança do Tite. O Brasil vem de 9 vitórias consecutivas nas eliminatórias, mas esse é um jogo muito perigoso, em que o Brasil pode perder essa invencibilidade, porque a Colômbia é vice-líder com 25 pontos, mas ainda está longe de cravar o seu lugar na Copa do Mundo, porque as equipes estão muito próximas. Do segundo lugar para a Argentina, que é o quinto, a diferença parece que são 3 pontos. Então a Colômbia vai precisar dessa vitória, vem com um grupo forte, que tem peças muito importantes individuais. Falcão Garcia, por exemplo, que era um jogador que sempre foi goleador e não vinha muito bem nas últimas temporadas. Agora iniciou o ano com tudo, é o artilheiro do campeonato francês, mesmo tendo peças badaladas como o Neymar, o Cavani. O jogador começou muito bem com o Mônaco, que é o atual campeão, e é o atual artilheiro. Então a Colômbia tem um time muito forte, e tenho certeza que deve fazer um jogo muito duro contra a seleção brasileira. Até a escalação estava vendo, né, o bom de seleção é porque não tem segredo, né? Assim, tem uma mudança ou outra, tal, mas não tem aquela de treinador ficar segurando escalação. E, na verdade é uma seleção, então todo mundo que está ali, ou pelo menos teoricamente, está bem, joga bem na sua posição, senão não era uma seleção. Mas eu estava até vendo o time, né? O time base para a partida de amanhã, com James Rodrigues, com Falcão Garcia, inclusive. Quadrado. Né? Exato. E aí, Elison, esse desafio? Brasil... Só um paralelo em relação a isso de não esconder a equipe. O Brasil, Tite, vem numa sequência maravilhosa, 11 jogos no comando da seleção, 10 vitórias. E aqui no nosso futebol, o Botafogo fecha todos os treinos e não ganha de ninguém. Para empatar com o Asa, pois né? é. Pois é. Você vê por aí que
esconder treino não ganha jogo mais hoje em dia no futebol. Não, e hoje assim... Se tivesse pelo menos um Felipe Coutinho da vida para saber se joga ou se não joga, né? Mas não é o caso. E assim, o futebol hoje é muito dinâmico. Então assim, não tem nada que você... eu vou fechar os 2 últimos treinos antes do jogo. O futebol hoje é muito dinâmico. Então assim, o teu adversário já vem te acompanhando de vários e vários jogos. Então não é um treino que tu vai fechar durante a semana que vai fazer a diferença e vai surpreender o teu adversário. Até porque nos jogos da seleção são 2, 3 treinos antes de cada jogo, então não tem muito o que esconder, você tem que trabalhar e montar seu time e formar o que você imagina na sua tendência. E sobre esse confronto do Brasil contra a Colômbia, Ranieri, ainda tem a questão da rivalidade que se acirrou nos últimos anos, né? Desde aquela questão da Copa de 2014, em que o Zuniga tirou o Neymar da Copa. Depois daquela falta já tem tido confusão em todos os jogos. Teve na Copa América o caso que o Neymar acabou o jogo, ele chutou a bola no jogador colombiano, acabou sendo expulso. Já teve outras confusões e é bom para o time já classificado testar essa questão de jogar jogo importante, jogar jogo grande, decisivo, porque vai ter a pressão da torcida colombiana empurrando o seu time para buscar uma vitória, porque vai deixar o time mais perto da Copa do Mundo, e aí o Brasil, bastante modificado, vai ter que saber lidar com essa pressão e suportar 90 minutos bem intensos do time colombiano lá em Bogotá. Você acha que aquele gol lá do Felipe Coutinho chegou ali, teve toda aquela celeuma, na verdade, lá do Liverpool, né, que foi criada, o cara não treinou, e aí daqui a pouco a imprensa disse, não treinou porque já está certo com o Barcelona. Mas vocês acham que o Felipe Coutinho tem vaga nesse time? Ou ali foi, o gol tal, o cara fez o DVD, assim, faz o dever de casa, quem está ali na seleção, quer mostrar seu trabalho, mas vocês acham que não está muito concorrido ou que o cara tem vaga? Eu acho que o Felipe Coutinho tem vaga garantida nessa seleção. É um jogador que é decisivo no seu clube há bastante tempo. E na seleção, desde que o Tite chegou, a partir do segundo jogo com ele, ganhou a posição e vem dando conta do recado. Apenas no primeiro jogo contra o Equador, que foi a estreia do Tite, que o Brasil ganhou de 3-1, ele começou a partida com o William naquela posição. Mas desde então, o Coutinho entrou, assumiu essa vaga e tem tudo para ser titular. É um jogador excelente e que estava disposto a ir jogar no Barcelona, porque ele joga numa equipe de muita tradição, que é o Liverpool, mas que há muito tempo não briga por títulos. Então, para ele era a oportunidade da vida ir para o Barcelona, substituir o Neymar, fazer parceria com o Messi, com o Suárez. Então, ele tentou de todas as formas, até forjou essa lesão, que eu acredito que ele não estava machucado, porque se ele participasse dos playoffs da Champions League com o Liverpool, se ele fosse ao Barcelona, ele não poderia disputar a fase de grupos. Então eles deram um miguezinho, forjaram essa lesão, e quando ele entrou na seleção, já viu que ele jogou bem e participou até com um gol. Olha, e aí, a gente estava falando da seleção, mas aí falou de treino fechado, falou de treino aberto, mas aí a gente vai trazer para o nosso futebol aqui, que treino fechado, treino aberto, substituição foi uma coisa que não resolveu. Meu amigo, o Brasileirão da Série C. E pela penúltima rodada da fase de classificação, o Belo, jogando em casa, no Almeidão, não passou de um empate com o Lanterna, Asa de Arapiraca. Quer saber do pior? Entrou na zona de rebaixamento. Antes do jogo, os torcedores apaixonados pelo Belo disseram o que esperavam da equipe em campo. A expectativa de jogo difícil. Não é de hoje, não é de amanhã, é a vida do Botafogo, é jogo difícil. A fase não está boa, mas torcedor é isso, é acreditar, né? Nós vamos estar aqui fazendo a nossa parte, esperamos que eles façam a parte dele. O time hoje vai jogar bem, a gente vai ganhar o placar hoje é 2-0 no máximo, para a gente não cair para a quarta divisão. Mesmo numa situação difícil, né? Que se contra o Botafogo, então hoje é a última chance. Depois de 9 derrotas, o jogo com o Asa de Arapiraca levava uma carga de muita emoção e responsabilidade. Mas em sua reestreia no clube, o técnico Ramiro Souza fez várias mudanças e todos apostavam na vitória, diante do lanterna da competição, que também não poderia perder. Logo aos 7 minutos de jogo, o Belo construiu 2 chances de gol. Primeiro com Dico e no lance seguinte com Rafael Oliveira, que acertou a trave do Asa.
Aos 13 minutos, o Asa respondeu com bate e rebate na área do Belo. Julian bateu forte, mas Edson pegou. Aos 18 minutos, o Botafogo chegou com Dico de novo. Ele chutou de dentro da área, mas Carlão salvou o Asa de novo. O Belo continuava tentando de todas as formas e a bola não entrava. O Asa também pressionava, mas o placar não saiu do 0-0. Quando o primeiro tempo terminou, Alisson do Botafogo e Fernando Lopes do Asa se desentenderam. Houve princípio de tumulto, mas tudo foi controlado. O árbitro não perdoou e expulsou 2 jogadores. No segundo tempo, as equipes entraram cada uma com um homem a menos. E foi o Belo que chegou primeiro aos 7 minutos com esse chute forte de Dico para fora. 1 minuto depois, Dico entrou na área e foi derrubado. A torcida pediu pênalti, mas o árbitro não viu nada. 2 minutos depois, mais sufoco na área do Asa. Sapé mandou uma bomba e mais uma vez Carlão impediu o gol do Botafogo. Aos 34 minutos, o Botafogo chegou de novo. Massinho chutou, Carlão não segurou, mas olha só, o zagueiro tirou a bola de cima da linha. Aos 40 minutos, Cleiton, que entrou no segundo tempo, chutou forte e mais uma vez Carlão estava lá e impediu o gol do Botafogo. E não teve jeito, a bola não quis entrar. 0-0, placar final. Com esse resultado, a situação do Botafogo se complicou ainda mais. A equipe está com o pé no rebaixamento. Tudo vai depender agora da última rodada da competição. O Botafogo vai enfrentar o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão e ainda vai depender do resultado de outros jogos. Infelizmente é uma situação que todos nós jogadores não queriam, mas essa é a realidade do clube. A gente tem que encarar com responsabilidade e com atitudes que agora esfriar a cabeça agora, o jogo já passou. Agora é só pensar no Sampaio Corrêa. O Botafogo não vai cair, os atletas estão no propósito todos só de Botafogo acreditar até o final, enquanto houver essa oportunidade de nós jogarmos esse último jogo e buscar o Botafogo se fechando, se unindo como eles estão para esses 2 jogos. Nós vamos buscar até o final e temos que acreditar todos nós. Para o Asa não tem mais jeito, o clube já foi rebaixado. Nós não caímos no jogo de hoje, né? Foi alguns jogos que a gente teve as possibilidades de vencer e pelos detalhes acabamos não conseguindo. Uma competição muito disputada e infelizmente a gente chega na reta final sem chance mais de conseguir o segundo objetivo, né? Porque o objetivo do time como foi montado era subir de divisão. Infelizmente a gente não conseguiu. E olha, o fim de semana também foi marcado pelo rebaixamento, né, do Asa de Arapiraca, porque aí consolidou agora, né, depois desse resultado aí, o empate contra o Botafogo. E vamos conferir aí a classificação, como é que está, né, o posicionamento dos nossos clubes na Série C. Sampaio Corrêa vai aí com 32 pontos. Tem o CSA, que inclusive, né, tá jogando aí agora, inclusive está vencendo o duelo contra o Salgueiro. CSA, depois vem o Fortaleza, Remo, fechando o G4, Confiança, Cuiabá, Salgueiro, Motoclube e na zona de rebaixamento, Botafogo e Asa de Arapiraca. Botafogo aí tá, né, 2 pontos aí de escapar da zona de rebaixamento. Mas tivemos outros jogos no grupo A, começando com a derrota do Remo em casa para o Sampaio Corrêa. Né, o jogo que aconteceu no sábado e a torcida do Remo lotou o Mangueirão. Mesmo com o apoio dos mais de 35 mil torcedores remistas, o visitante Sampaio Corrêa bateu o clube lá de Belém do Pará. A Bolívia Querida abriu o placar com o meia Fernando Sobral. O empate do Remo veio com Jaime. No segundo tempo, o William garantiu a vitória do time do técnico Francisco Diá. Já no outro confronto do sábado, o Motoclube, adversário do Botafogo, fez o dever de casa e venceu o Cuiabá pelo placar mínimo. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo por Vinícius Paquetá.
Com a vitória, o Mota foi aos 20 pontos e assume a 7ª posição. Para fechar a rodada, né, a Arena Batistão recebeu mais de 14 mil torcedores que vibraram com uma vitória do Confiança, a 3ª seguida. Os gols foram marcados por Everton e Tito. A vitória livrou o time de Aracaju do rebaixamento, que ainda sonha com a classificação, que aí será algo histórico lá para o clube Operário, né, o clube lá de Aracaju. O que a gente ainda pode falar do Botafogo? Eu, pelo menos, e junto com o Alan, a gente sempre discute isso todos os dias lá na redação do Correio da Paraíba. Tudo que a gente podia falar do Botafogo a gente esgotou. De bom ou de ruim já foi falado. O que a gente pode falar agora do Botafogo? Deixar a opinião do Elson, então? A situação é complicada, né? Porque o Botafogo cometeu uma série de erros nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que poucas vezes o time admitiu que estava na luta contra o rebaixamento, por exemplo, que eu acho que isso deixa você vivendo uma realidade completamente diferente e você fica com a cabeça em outro lugar e isso acaba afetando o time psicologicamente. Acho que algumas das falhas, por exemplo, foram tentadas ser corrigidas para esse jogo contra o Asa, talvez até tarde demais. Por exemplo, o Ramiro barrou Michel Alves, o goleiro. O Michel que falhou sistematicamente nessa série C do Campeonato Brasileiro, D ainda não está na C ainda, né? O Michel Alves falhou bastante, prejudicou o time em vários jogos. Não que ele seja o único responsável, mas era um jogador que não transmitia confiança para o elenco nem para a torcida do Botafogo e que vinha comprometendo o desempenho do time dentro de campo com sucessivas falhas dentro do gol. Então, depois de ser muito questionado, depois de ser muito cobrado, a comissão técnica, a diretoria e tudo mais, o Ramiro, quando assumiu, acabou afastando o Michel, foi barrado, não foi nem para o banco de reservas contra o Asa. O Edson foi para o gol e não comprometeu também, não foi muito acionado, porque até me surpreendeu a postura do Asa, que brigava para não cair, precisava vencer para não ser rebaixado, mas veio com a postura de ficar esperando o Botafogo, de segurar, de garantir um empatezinho. Acho que já estava meio que resignado com o seu futuro, que é o rebaixamento. E nesse jogo específico, Ranieri, contra o Asa, o Botafogo pagou muito pela fase. Acho que o time criou bastante. O Ramiro modificou também o esquema de jogo, né? Foi com 3 volantes, foi com o Magno, que foi suspenso. Ele colocou o Sapé e o Patrick Mota ali no meio campo, juntamente com o Marcinho, formando o meio campo, ficando 3 volantes e um meia. Sacou o Roger Gaúcho, que vinha sendo titular também, vinha até jogando bem. Não foi também nem relacionado o Roger. O time criou algumas oportunidades, como dá para ver nos melhores momentos, né? Foram pelo menos 4, 5 chances claras de gol. Mas aí, meu amigo, quando a fase não ajuda, a bola realmente não entra. Podia estar jogando até agora que o Botafogo não ia conseguir fazer nenhum gol sobre o time de Arapiraca, o fraco time de Arapiraca, que já foi rebaixado. Você acha, Alan, que foi desnecessária a contratação do Ademir Fonseca? Quando tirou o Itamar, era melhor ter deixado o Ramiro? Acredito que sim, Ranieri. O Ademir Fonseca era um treinador que estava desempregado, que tinha feito um trabalho muito fraco no Campeonato Carioca com sua equipe. Acho que foi o Rezende que ele treinou. Então, que não vinha trabalhando no Nordeste desde 2005, se eu não me engano. Que não estava conhecendo a realidade. 2014, ele trabalhou no CRB. 2014, 2015, CRB. 2014, 2015, no CRB. Então... Que conquistou o acesso, inclusive. Exato. Se tivesse colocado o Ramiro um pouco antes, talvez o desempenho do Botafogo teria sido melhor. A gente tira por esse jogo. Na estreia dele como técnico, ele teve coragem de fazer algumas mudanças na equipe, abarrar o Michel Alves, como o Elson comentou. E a gente viu que o Botafogo entrou em campo com outra postura. O time atacou bastante, criou muitas oportunidades, mas infelizmente, não só nesse jogo, como em toda a Série C, o Botafogo falhou muito na conclusão das jogadas. O Rafael Oliveira foi um espectador durante a partida, porque tanto ele não aparecia para receber bolas, como o meio-campo do Botafogo também não deixava ele em situações claras de gol. Tanto é que ele teve uma campanha fraquíssima, fez um primeiro semestre maravilhoso no Campeonato Paraibano, foi artilheiro. Agora na Série C marcou 3 gols. Isso. O Dico, que... Teve 2 gols anulados também, mal anulados, mas mesmo assim não justifica. A campanha, o desempenho dele foi realmente muito abaixo. Nesse jogo, ele apareceu naquela cabeçada na trave logo no começo e depois não fez absolutamente nada. Dico tem 6 gols. Isso, e não para falar só bem do Ramiro, ele mexeu muito mal na saída do Rafael Oliveira, resolveu apostar no Vanderlei, que só tinha jogado um jogo, estreou contra o Sampaio Corrêa, quando o Botafogo perdeu aqui no Almeidão por 2-1.
vinha sendo relacionado, mas não tinha jogado mais naquele jogo até, inclusive perdeu um pênalti. E entrou agora no segundo tempo no lugar do Rafael Oliveira, não conseguia dar sequência a nenhuma jogada, estava completamente fora de ritmo e foi uma alteração perdida ali pelo Ramiro nesse jogo muito importante para o Botafogo. Né? E eu acho que o Vanderlei, que apesar de ser um bom jogador, não chegou ao clube num bom momento, porque ele estava vindo do futebol tailandês, passou muito tempo parado, vários meses sem jogar. Foi uma das várias contratações erradas que a diretoria do Botafogo fez para essa Série C do Campeonato Brasileiro. A gente tira o exemplo, por exemplo, dos 4 reforços anunciados na última semana da janela. O Jonas está aí, ainda não jogou. Nem vai jogar, né? O Jorginho, o atacante, foi embora sem nem estrear. O lateral Rafael Cruz jogou 45 minutos contra o Fortaleza e saiu. O Bruno Costa, na sua estreia, fez logo um gol contra, que ele não teve culpa, é bem verdade. E já se machucou. Eu conversei com o Sérgio do Prado hoje. O Bruno Costa está praticamente vetado para esse jogo. Ele então, chegou, se machucou, aí quando pôde estrear, fez o gol contra, que não foi por culpa dele, e já se machucou de novo. Pois é, então a gente viu que foi sucessivos erros. Teve outros jogadores. O Patrick Mota, a gente não pode dizer que foi um erro, porque praticamente não teve a oportunidade. O Vitor Feitosa também não jogou. O Luiz Gustavo chegou, saiu sem estrear também, o volante que veio do Atlético de Cajazeiras. Vitor Feitosa, inclusive, eu encontrei com ele quando, no final do jogo, estava indo para o vestiário fazer as entrevistas, e encontrei exatamente com ele, tá, tranquilo, bonezinho, tal. Se a gente for elencar as contratações que o Botafogo fez para essa temporada, você vai ver que teve muito jogador que chegou, saiu e o torcedor não vai nem lembrar, né? Pois é. E aí também não acho que seja só culpa da diretoria, né? Porque esses jogadores que chegaram, acho que não sei se todos ou se a maioria, mas boa parte chegou com o aval dos treinadores que não deram oportunidades. Essa sequência de 10 jogos, por exemplo, em que o time soma 8 derrotas, 1 empate e 1 vitória, não poderia ter insistido tanto no mesmo time. A gente vê que muda um pouco as peças. Tirando agora o Ramiro, que mudou bastante a equipe que foi titular contra o Asa, já na penúltima rodada, já com a água batendo no pescoço, a equipe foi quase sempre a mesma, que não rendia e eram sempre as mesmas desculpas, sempre as mesmas coisas. E aí eu acho que também, além da conta da diretoria, entra na conta tanto dos jogadores, que não rendem o esperado, e entra na conta das 2 comissões técnicas que passaram pela frente da chegada do Ramiro, né? Tanto do Itamar, que foi demitido, quanto do Ademir Fonseca, que só passeou em João Pessoa. O Ademir, só para falar rapidinho dele, ele chegou aqui para usar aquele discurso dele, bom falador, né, bom motivador, acabou que não surtiu o resultado e aí vai acabar com o Ramiro, prata da casa. Então, para opinar no que falou o Alan, para mim a contratação do Ademir Fonseca foi tão desnecessária quanto a do Roberto Fonseca em 2015. Que quando o Marcelo Vilar caiu, a diretoria foi buscar o Roberto Fonseca, é o sobrenome, né? A diretoria foi buscar o Roberto Fonseca, que pouco durou, e aí o Ramiro assumiu na última rodada da fase de grupos, do turno da fase de grupos, né? Assumiu na 9ª rodada e conseguiu livrar o Botafogo do rebaixamento, que era a briga do clube no momento. Outro fator que decepcionou muito desse time do Botafogo foi o sistema defensivo, que ano passado foi o grande responsável pela boa campanha, que quase culminou no acesso, e esse ano teve um desempenho pífio aí na Série C. Eu lembro que no início da competição a gente trouxe até uma matéria no Correio da Paraíba, que o Botafogo tinha a melhor defesa entre as 4 séries do Campeonato Brasileiro. Até a 5ª rodada. Mas depois disso desandou. Michel Alves começou a falhar, o Plínio e o Bruno Maia, que faziam uma dupla até então bem segura, começaram a não jogar tão bem, mudaram os treinadores, o Bruno Maia foi sacado, entrou o André. Djavan segurou muito tempo ali jogando bem também, caiu de rendimento. E mesmo assim a gente não teve evolução de melhor defesa. Hoje o Botafogo tem uma das piores do grupo A da Série C. Uma pergunta que eu faço e assim, que me fizeram e eu repasso para vocês é o seguinte: o Botafogo briga diretamente com o Motoclube, né, pela permanência. O adversário do Botafogo é o Sampaio Corrêa, arquirrival do Motoclube lá no futebol maranhense. Uma vitória do Botafogo, claro, tem que torcer também, né, pelas forças alheias, né, para que tudo dê certo. Mas o primeiro passo é o Botafogo vencer o Sampaio. Que eu acho que é o mais difícil de toda essa combinação de resultados no momento atual. Vocês acreditam que o Sampaio,
abriria o jogo para o Botafogo para rebaixar o seu arquival lá no Maranhão? Eu acredito que não, principalmente se tratando de Francisco Diá, que é o técnico lá da Bolívia querida, que passou aqui pelo Campinense, deu muito trabalho ao Botafogo, com vitórias aqui no Almeidão, inclusive venceu aqui com o próprio Sampaio Corrêa, que eu acho que foi o jogo que marcou a derrocada do Botafogo na competição. O Botafogo fez um primeiro tempo excelente. Dava para ter feito uns 4-5 no primeiro tempo. Talvez ali. Um dos melhores do time na temporada. E naquele momento, com a vitória parcial, estava ainda aos 17 pontos, isso na 9ª rodada, abrindo 5 pontos para o Sampaio Corrêa, que ficaria na 5ª colocação. Então o Botafogo vencendo aquele jogo, eu acho que a situação seria completamente diferente. Mas por se tratar de Francisco Diá, que é conhecido por ser um carrasco do Botafogo, eu acho que o Sampaio Corrêa vai entrar em campo para jogar, para vencer, principalmente porque com essa vitória do CSA sobre o Salgueiro, o time ainda não se garantiu na primeira colocação. Então, na minha visão, o Sampaio Corrêa vai entrar em campo para jogar e não vai entregar a partida. Mas aí deixa eu até aproveitar, antes, só para ilustrar, inclusive para você trazer na sua fala, Ellison, o vozdatorcida.com fez uma matéria exatamente com um levantamento de que o Botafogo sempre, os gols em momentos decisivos o Botafogo sofreu após os 35 do segundo tempo, e no levantamento feito pelo Voz da Torcida, se o Botafogo não tivesse sofrido esse revés na temporada, o Botafogo tinha pelo menos 5 ou 6 pontos e estava tranquilo com a permanência e até brigando pela classificação. Com 5 pontos a mais, o time ia estar com 23 pontos e ia estar dentro do G4 no momento, né? Que o quarto colocado é o Remo com 22. Exato. Mas sobre essa questão do Sampaio Corrêa, acho que não abriria para prejudicar o Mota ou não abriria para beneficiar o Botafogo, para que o Botafogo se livrasse do rebaixamento e, consequente, prejudicar seu rival. Mas tem a questão da classificação. O Sampaio não está com o primeiro lugar assegurado. E aí ele pode escolher a classificação dele nessa rodada. Se ele perceber que no grupo B, no grupo do Sudeste, o segundo colocado é mais... O terceiro ou quarto colocado são mais fáceis um do que o outro, ele pode não fazer tanta força, escalar um time reserva, um time misto, para ficar com a segunda colocação e deixar o CSA em primeiro. Não que vai entregar o jogo, mas pode não escalar a sua melhor força, até porque ele pode usar a justificativa de que ele está poupando o time para o mata-mata, para não jogar com o jogador pendurado, por exemplo, com risco de ser suspenso para jogar a primeira partida. Então acho que o Sampaio pode ter essa vantagem, entre aspas, de escolher o resultado, escolher sua classificação no final da rodada. Mas o Botafogo também tem essa questão psicológica muito grave nessa campanha, nessa fase ruim do time na competição. Muita desatenção que é inexplicável para um time que está nessa situação. Acho que você perder 1, 2 jogos assim, ok. Mas aí depois você liga o sinal de alerta e você perde 8 partidas, sendo que em dessas 5 você levou o gol da derrota depois dos 30 minutos do segundo tempo. Acho que o caso evidente foi contra o Remo, por exemplo, que o time estava jogando muito mal. A partida contra o Remo foi muito ruim do Botafogo. Mas estava segurando 1-1 até 40 minutos do segundo tempo, quando lá da intermediária o jogador deu um balão na área. O Val, que entrou sem ninguém sabe por que entrou naquela partida, entrou numa sintonia completamente diferente, dormiu, e o Eduardo Ramos acabou entrando nas costas dele, fez o gol que garantiu a vitória, e mais um desses revés do Botafogo, só para ilustrar. Então, é um time que vem com sucessivas falhas no sistema defensivo, como o Alan já falou, que deixou muito a desejar nessa fase ruim do time na Série C do Campeonato Brasileiro, além do descontrole emocional e da falta de poder de reação, porque além dos jogos em que não conseguiu, em que tomou o gol da derrota depois dos 30 minutos do segundo tempo, o time não consegue mostrar nenhum poder de reação. A gente acompanha as partidas e vê o que acontece depois do jogo. Sempre que o Botafogo toma esse gol, que joga um balde de água fria na reta final do jogo, ele não consegue criar mais absolutamente nada. O time morre em campo. E aí você vê um time morto em campo e você chega para treinar na segunda-feira, e aí sua diretoria, seu treinador, seus jogadores dizem que está tudo bem, que a briga é pelo G4, que a briga é por outro lado, aí você desequilibra a realidade. E eu acho que a falta de apoio do torcedor no Almeidão, que não lotou o estádio como lotou no ano passado, mesmo com a diferença de ser numa campanha bem maior, vai muito disso. Era vendendo o discurso que você ia para o estádio e encontrava outro completamente diferente. Então você perde a credibilidade e, por consequência, o torcedor não fica mais do seu lado como deveria estar, principalmente numa fase ruim dessa que o Botafogo vem vivendo. Olha, se a gente fosse discutir aqui, igual o Botafogo, que se estivesse jogando até agora, né, ainda não tinha feito gol, mas essa discussão aqui, se a gente colocar até sábado, no jogo do Botafogo, a gente vai ter muito o que discutir, muito o que falar do Botafogo. Próximo jogo é sábado, 7h30 da noite,
contra o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão. E aí segunda-feira a gente vai estar aqui debatendo. Alan, obrigado pela participação, mais uma vez. Agora já foi das férias, tá aí de volta. Relaxado. Revigorado. Pois é. E pronto pra gente trabalhar. Só uma última informação, o volante Val, que o Ellison falou agora há pouco, que entrou mal naquele jogo contra o Remo, teve o seu contrato hoje rescindido com o Botafogo. Ele alegou problemas particulares, familiares, e pediu a rescisão, e a diretoria prontamente aceitou. Então o jogador já não faz mais parte do elenco do Botafogo. Sempre tem aquela frase, né? Não, foi uma decisão amigável, em comum acordo, né? Sempre tem essa. Ellison, obrigado pela participação. E aí nós que vamos ficar devendo agora uma participação lá no debate Voz da Torcida pela nova Correio AM 1340. Pois é, os horários se batem, né? A gente acaba sendo concorrente, mesmo dividindo o mesmo espaço. Mas eu que agradeço o convite, Ranieri. Estou sempre à disposição. Quando quiser, pode chamar que a gente dá um jeito de vir para cá. Torcedor, obrigado, né, por essa companhia junto conosco. E você acompanha tudo na íntegra, inclusive portalcorreio.com.br. E amanhã, muita informação no Caderno de Esportes do seu Jornal Correio da Paraíba, nas bancas e também com os gazeteiros. Tchau, torcedor! Segunda-feira tem mais.